Olá, paz a todos, bem-vindo mais uma vez ao canal Ensaio Direto. Vamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou estar postando aí um vídeo que é um documentário. Antes, quero comentar, a decisão do Gilmar Mendes, que derruba a decisão do Cássio Nunes. E hoje eu quero compartilhar Salmos 37:5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Diante de tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, a instabilidade, a desconfiança, a insegurança, o medo, tudo que nós podemos fazer é entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Sabemos que ele é Deus, que ele é fiel e justo e que somente ele pode nos guardar, nos proteger e que mal algum possa suceder às nossas vidas. E ele é quem nos direciona em nosso caminho, amém? Ontem no vídeo a respeito da decisão do Cássio Nunes, eu estava citando o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, e eu estava cometendo um erro de pronúncia, a falha da minha dicção, que eu dizia cláusula petra e na verdade é cláusula pétrea, peço desculpa a todos, e aqui eu estou fazendo a correção. E mais uma vez, tocando nesse assunto, nós temos aí a decisão do Gilmar Mendes contrária à decisão de Cássio Nunes, e era algo que eu já esperava que houvesse alguma reação de algum deles do Supremo, e mais provavelmente a dele mesmo, do Gilmar Mendes, até porque Gilmar Mendes está de certa forma aí se sentindo ofendido pelo Cássio Nunes ter feito o exame do processo da condução da Lava Jato do Sérgio Moro, e ele, na sua decisão, ele votou contrário. Então tá ali uma certa rincha entre os dois, e de imediato Gilmar Mendes já mostrou quem ele é. E diante disso, Luiz Fux convocou uma plenária do STF para que os demais juízes deem seu parecer e deem seu voto. Mas como nós já sabemos que a maioria deles vão seguir o Gilmar Mendes, possivelmente eles vão estar derrubando a decisão do Cássio Nunes. E uma pergunta que fica para nós: o que os líderes religiosos vão fazer? Vão ficar calados? Vão ficar intimidados? Vão ficar passivos diante de tudo isso que está acontecendo? Então vamos esperar até quarta-feira e vamos estar aí fazendo os nossos comentários, ok? E a respeito do vídeo, esse vídeo que eu vou estar postando é um vídeo um pouco longo, peço que você possa assistir até o final. E nesse vídeo nós vamos estar vendo aí um documentário a respeito da medicação que está sendo usada aí por muitos médicos no Brasil e em outros lugares, que fala sobre a medicina preventiva, para tratamento dessa doença aí que entrou no mundo aí desde o final do ano de 2019, que tem se alastrado pelo mundo, tem causado muitas mortes, mas que existe um tratamento possível de que ela possa ser combatida. Mas aí é onde nós vamos ver o negacionismo e quais são os interesses por trás disso tudo, que é o que está no vídeo que eu vou estar postando logo em seguida a vinheta, ok? Então fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Em 1970, um bioquímico japonês de nome Satoshi Omura descobriu uma bactéria que tinha efeitos intrigantes contra lombrigas.
Ele compartilhou sua descoberta com seu colega americano William Campbell, que trabalhou para a farmacêutica Merck. O Campbell usou a bactéria para criar um medicamento chamado Ivermectina, que foi lançado pela Merck em 1980. Descobriu-se que a ivermectina era extremamente eficaz contra uma doença chamada oncocercose, que é mais conhecida como cegueira dos rios. A cegueira dos rios é causada por um verme parasita e causou sofrimento inenarrável e até mesmo morte em partes da América Central e do Sul e grande parte da África. Com o uso de ivermectina, a cegueira dos rios foi amplamente eliminada nas Américas e muito reduzido na África. Bilhões de doses da droga foram administradas e está listada como um dos medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. A patente da Merck sobre a ivermectina expirou em 1996. O medicamento é extremamente barato de produzir e está disponível em todo o mundo em uma variedade de formulações. O melhor de tudo, é extremamente seguro. Em dosagens normais, não tem efeitos colaterais importantes. Em 2015, em reconhecimento às suas contribuições, o Dr. Omura recebeu o Prêmio Nobel da Medicina, o qual ele compartilhou com o Dr. Campbell. Avançando para o início de 2020, quando a pandemia da Covid estava se espalhando pelo mundo, cientistas e médicos estavam procurando freneticamente por drogas que poderiam tratar a doença. O lugar óbvio para começar era um dos medicamentos existentes que mostraram atividade antiviral. No início do ano, uma equipe de cientistas que trabalha na Monash University, na Austrália, fez uma pesquisa bibliográfica e descobriu que a ivermectina mostrou atividade contra vírus tais como o Zika, o Nilo Ocidental e influenza. Eles realizaram uma série de experimentos nos quais eles descobriram que a ivermectina apresenta atividade notável contra o SARS-CoV-2 in vitro, ou seja, em tubos de ensaio. Eles publicaram seus resultados em um artigo que apareceu em abril de 2020. Eles descobriram que um único tratamento com ivermectina produz uma redução de 5.000 vezes nos níveis virais sem qualquer citocidade, o que significa que não prejudicou as células. Junto com seus resultados, eles propuseram um mecanismo pelo qual a ivermectina atinge esse efeito milagroso. Por volta da mesma época, uma dupla de cientistas trabalhando nos Estados Unidos percebeu que a ivermectina estava sendo amplamente usado como profilaxia contra a cegueira dos rios na África. Eles se perguntaram se o uso de ivermectina teria algum efeito nas taxas da Covid-19. Eles olharam para países onde a ivermectina foi administrada a populações inteiras e compararam suas taxas da Covid-19 com países que não tinham esse programa. Eles descobriram que países com ampla profilaxia com ivermectina obtiveram taxas significativamente mais baixas da Covid-19. Enquanto isso, médicos em hospitais do mundo todo estavam lidando com um massacre de pacientes com Covid-19 e eles não tinham bons medicamentos para tratar a doença. Um desses médicos foi o Jean-Jacques Raster, um especialista em terapia intensiva e pulmonar, trabalhando no Broward Health Medical Center, o maior hospital do condado de Miami-Dade. Sendo um especialista em pulmão trabalhando na UTI, o Dr. Raster estava realmente nas linhas de frente da guerra contra o Covid. Um dia, ele se viu conversando com o filho de uma senhora idosa que estava indo muito mal em sua luta contra a Covid na UTI. Tenha em mente que isso foi em um momento da pandemia, quando aqueles que estavam morrendo de Covid não tinham permissão nem de receber visitas dos seus entes queridos antes de morrerem. Muitas vezes, eles tinham que dizer suas palavras finais pelo telefone. Vamos deixar o Dr. Raster contar a história a partir daqui. I called the patient's son up and said, listen, you may want to call mom. Mom is deteriorating rapidly. She's likely going to end up on a ventilator, so talk to her now. So we went back and forth. It's like, doctor, there is something else. There must be something else. I'm like, no, sir, I have nothing. Nobody has anything. Mas felizmente para esta paciente, este homem não ia desistir tão facilmente, e ele pressionou o Dr. Raster para pensar em um tratamento. I tell him, listen, there is this one study that I reviewed 2 days ago. In test tubes, in vitro, about the use of ivermectin. He was like, okay, so let's do it. Okay, so she got ivermectin. Within 48 hours, her FiO2 requirements were coming down again.
and probably within a week or so she was discharged to home. O Dr. Raster passou a tratar uma série de pacientes com Covid com a ivermectina e ele publicou os resultados em um artigo de pré-publicação que apareceu em junho de 2020. No final de 2020, ele testemunhou perante um comitê do Senado sobre suas experiências tratando de pacientes com ivermectina. Of the hundreds of outpatient treated by my team, only 2, I repeat 2, were admitted to the hospital. Neither one of them died. Neither one of them needed intubation. Ao mesmo tempo, em todo o mundo, uma série de estudos controlados involuntários sobre o uso de ivermectina para prevenir a Covid-19 estava sendo realizado. Um desses estudos aconteceu no Valley View Care Home, em Norfolk, em Ontário, no Canadá. Uma filha de um dos moradores do asilo relatou sua experiência no canal do YouTube da doutora Jennifer Hibbert. Sua mãe morava no 4º andar de uma casa de repouso que experimentou um surto de escabiose em março de 2020. Os moradores daquele andar foram tratados com ivermectina, que elimina a sarna. Os moradores dos outros andares receberam doses menores de ivermectina para prevenir a escabiose. A equipe do asilo não recebeu ivermectina e muitos deles testaram positivo para a Covid-19 quando a pandemia varreu Ontário na primavera. Apesar da equipe entrar em contato constante com os moradores, eis o que aconteceu. On the 4th floor, which is the floor that had the scabies outbreak and they received the highest dose, had the most infected staff and not one single resident was infected with COVID. Conforme relatos informais e estudos como esse começaram a se acumular, eles chamaram a atenção de médicos que trabalhavam nas linhas de frente contra a Covid. Um desses médicos foi o Pierre Corey, um pneumologista e especialista em UTI que trabalha no prestigiado hospital de New York, o Monte Sinai Beth Israel. New York sofreu um dos piores surtos de Covid do mundo. Então, um pneumologista, trabalhando na UTI de um hospital daquela cidade, provavelmente teve uma visão mais próxima da Covid-19 do que quase qualquer outro médico na Terra. Na primavera de 2020, o Dr. Corey se juntou ao Dr. Raster e com o Dr. Paul Merrick para formar a Frontline Covid-19 Critical Care Alliance. Em outubro de 2020, a FLCCC lançou o protocolo IMASC Plus, um protocolo que se concentra no uso de ivermectina para prevenir e tratar a Covid-19. No início de novembro de 2020, a FLCC divulgou um artigo no qual eles revisaram os estudos sobre o uso de ivermectina como uma profilaxia e tratamento para a Covid-19. Este artigo foi uma meta-análise. Uma meta-análise é um estudo que observa muitos outros estudos e analisa seus resultados. Eles descobriram que a ivermectina foi extremamente eficaz em ambos, prevenção e tratamento da Covid-19. Aqui estão as conclusões de 9 estudos sobre o uso de ivermectina como profilaxia contra a Covid-19. Nesta figura, qualquer coisa à esquerda de 1 indica que a ivermectina é mais eficaz do que o controle. Aqui está uma figura da FLCCC mostrando o efeito da introdução de ivermectina nas taxas diárias de mortalidade em vários estados do Peru. Como você pode ver, a introdução de ivermectina resultou em uma redução imediata e contínua na mortalidade da Covid-19. Da mesma forma, aqui está uma figura mostrando taxas de casos de Covid-19 em vários estados do México. O estado de Chiapas, no sul do México, foi o único estado mexicano a distribuir amplamente a ivermectina. Observe a enorme redução nos casos de Covid-19 e compare-o com estados vizinhos. O artigo também discute um estudo realizado na Argentina, onde um grupo de profissionais da saúde receberam ivermectina. Dos 788 profissionais que receberam ivermectina, nenhum deles contraiu Covid, enquanto mais de 50% dos controles que não receberam ivermectina contraíram Covid. O artigo da FLCCC também analisou 12 estudos sobre o uso de ivermectina para tratar pessoas que foram infectadas com SARS-CoV-2. Todos os 12 estudos, incluindo 7 estudos de controles aleatórios, mostraram que a ivermectina foi superior ao controle. Em 8 de dezembro de 2020, membros da FLCCC compareceram perante um subcomitê do Senado sobre o tratamento precoce da Covid-19, que foi presidido pelo senador Ron Johnson. Aqui estão alguns depoimentos do Dr. Corey para o comitê. Mountains of data have emerged from many centers and countries around the world showing the miraculous effectiveness
of ivermectin. It basically obliterates transmission of this virus. If you take it, you will not get sick. I cannot keep caring for patients when I know that they could have been saved with earlier treatment, and that drug that will treat them and prevent the hospitalization is ivermectin. All I ask is for the NIH to review our data that we've compiled of all of the emerging data. We have almost 30 studies. Everyone is reliably and reproducibly positive, showing the dramatic impacts of ivermectin. Agora, considerando todas as mortes e a destruição econômica causada pela Covid-19, você pensaria que o governo e as agências de saúde e a mídia dos Estados Unidos acolheriam essa notícia de braços abertos, mas não foi isso o que aconteceu. Ao invés disso, uma coalizão de forças poderosas agiu em conjunto para suprimir completamente qualquer informação sobre a eficácia da ivermectina no tratamento e prevenção da Covid-19. Então agora, vamos dar uma olhada mais profunda em quem suprimiu a ivermectina. O primeiro grande jogador a suprimir a ivermectina foi a grande mídia. O New York Times liderou o caminho ao declarar que uma audiência do Senado promoveu medicamentos não comprovados e alegações duvidosas. O AP seguiu com uma afirmação surpreendente de que não há evidências de que a ivermectina funcione contra a Covid-19, ignorando convenientemente cada um dos estudos que foi listado no documento da FLCCC. O próximo grupo para suprimir a ivermectina foi o Big Tech. O YouTube, que é propriedade do Google, censurou um vídeo popular do médico Chris Martenson sobre ivermectina. Eles fizeram o mesmo com a médica Christy Risigner. To my shock and dismay, the previous video I published on December 22nd about ivermectin was taken down by YouTube. O Twitter chegou até a colocar na lista negra o jornal médico europeu que publicou um artigo sobre o tratamento de Covid com ivermectina. O Facebook foi ainda mais longe e removeu postagens do FLCCC sobre seu artigo. O próximo grande grupo a suprimir a ivermectina foi o NI, o Instituto Nacional de Saúde da América. Em abril de 2020, o NI formou o painel de diretrizes para tratamento da Covid-19. Esse painel era incrivelmente influente porque, essencialmente, eles decidiram quais tratamentos os médicos nos Estados Unidos poderiam usar para tratar os pacientes com Covid-19. Aqui estão as recomendações de tratamento do painel de 3 de janeiro de 2021, retirado de seu site. Elas estiveram em vigor durante a maior parte de 2020. Dê uma olhada nas recomendações para pessoas que são Covid positivas, mas ainda não estão no hospital, ou estão no hospital, mas ainda não precisam de suplementação de oxigênio. Eles dizem que um médico pode solicitar uma EUA, ou autorização de uso de emergência para um anticorpo monoclonal, um processo muito problemático. Mas eles não recomendam nenhum outro tratamento. Esta abordagem para tratar o Covid-19 precoce foi descrita como niilismo terapêutico pelo Dr. Paul Marik. Deixando de lado a ivermectina por um momento, isso é realmente chocante, especialmente considerando o que sabemos sobre a eficácia de coisas como a vitamina D em prevenir que a Covid progrida para estágios graves. E prevenir essa progressão é primordial, pois há um ponto sem volta para muitos pacientes com Covid. Uma vez que eles o cruzam e precisam de intubação, muitas vezes não podem ser salvos. Portanto, pense apenas por um segundo nesta política. O painel de tratamento do NI Covid-19 está dizendo: não trate seus pacientes até que eles fiquem tão doentes que precisem receber oxigênio suplementar. Eles apenas fazem uma recomendação definitiva de medicamentos para pacientes que deterioram a ponto de não sobreviverem sem oxigênio suplementar. E uma vez que estão tão doentes, que tratamento eles recomendam? Eles recomendam um medicamento chamado Remdesivir. É quase como se as diretrizes de tratamento fossem elaboradas para levar os pacientes ao ponto em que possam ser tratados com Remdesivir. Vamos dar uma olhada mais de perto no Remdesivir. Agora a gente fala dos Estados Unidos. Uma boa notícia. Um estudo divulgado lá nos Estados Unidos revela que o medicamento Remdesivir pode ter um efeito importante na recuperação de pacientes com coronavírus. O uso emergencial pode ser autorizado ainda hoje.
Estudos preliminares mostraram que o uso de Remdesivir acelerou a recuperação de pacientes internados com o novo coronavírus. Agora, uma nova pesquisa foi feita com 400 pessoas internadas em estado grave. Segundo a farmacêutica norte-americana Gilead Sciences, os dados são positivos e mais da metade dos pacientes recebeu alta hospitalar no 14º dia de tratamento. A Agência Europeia de Medicamentos pode autorizar provisoriamente nos próximos dias o medicamento antiviral Remdesivir para o tratamento de pacientes com Covid-19 na União Europeia. A molécula do laboratório americano Gilead Sciences foi desenvolvida para tratar pacientes com febre hemorrágica Ebola, mas nunca foi aprovada para nenhuma doença antes. A maioria das pessoas ouviu falar do Remdesivir pela primeira vez quando o médico Anthony Fauci fez a incomum jogada de anunciá-lo em uma entrevista coletiva da Casa Branca em abril de 2020. Fauci é o chefe do NIAID, Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que é um departamento do NI. Aqui está o Dr. Fauci falando sobre Remdesivir na Casa Branca. Ouça com atenção o que ele diz sobre o ponto final do estudo ao qual está se referindo. The data shows that remdesivir has a clear-cut, significant positive effect in diminishing the time to recovery. Observe que ele não fala nada sobre a mortalidade. Ele fala sobre diminuir o tempo de recuperação. É essencial saber que o NIAID do Dr. Fauci, na verdade, pagou pelo estudo ao qual está se referindo. Então, basicamente, o Dr. Fauci dificilmente pode ser chamado de um juiz imparcial daquele estudo, e tão importante quanto, o Dr. Fauci estaria bem ciente dos desenvolvimentos com o estudo conforme foi realizado. Ele deveria estar bem ciente do fato de que, no meio do ensaio, o desfecho, o ponto N primário foi alterado de mortalidade para tempo de recuperação. Isso obviamente ocorreu porque os pesquisadores estavam vendo que o Remdesivir não teve impacto significativo na mortalidade. Mudar pontos N no meio de um estudo é altamente incomum, e muitos comentaristas científicos manifestaram preocupações com isso. E ainda assim, o Dr. Fauci, sabendo que o Remdesivir não fazia nada para reduzir a mortalidade de Covid-19, avançou divulgando o medicamento como um avanço extraordinário no tratamento da Covid. But we think it's really opening the door to the fact that we now have the capability of treating, and I can guarantee you, as more people, more companies, more investigators get involved, it's going to get better and better. Não muito tempo depois de Anthony Fauci ter feito aquela declaração, a Organização Mundial de Saúde recomendou contra o uso de Remdesivir. Baseado em estudos muito mais amplos, eles disseram que não havia evidência que o Remdesivir aumenta a sobrevivência ou qualquer outro parâmetro na Covid-19. Apesar disso, o painel de tratamento da ANI continuou a recomendar Remdesivir e continuam a fazer isso hoje. Agora, tudo isso requer a pergunta: por que o NI e o Dr. Fauci continuaram a recomendar um medicamento que foi mostrado repetidamente não ter efeito em aumentar a sobrevivência em Covid-19 e que custa mais de $3.100 por ciclo, diferente da ivermectina, que é quase de graça? Para poder responder essa pergunta, nós temos que olhar quem faz o Remdesivir e como eles se relacionam com as pessoas que decidem quais medicamentos podem ser usados para tratar a Covid-19. O Remdesivir é feito pela Gilead Sciences, uma empresa farmacêutica localizada em Foster City, na Califórnia. A Gilead é uma empresa interessante. De 1997 a 2001, o presidente da Gilead Sciences foi o Donald Rumsfeld, um dos arquitetos da invasão do Iraque. Durante o mesmo período, um dos membros do conselho da Gilead era o George Shultz, um aliado da família Bush de longa data que foi determinante em convencer o George W. Bush a se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Para poder entender por que o painel de tratamento do NI é tão a favor de Remdesivir, é essencial entender os laços financeiros entre a Gilead Sciences e os membros daquele painel de tratamento. Se você olhar a informação financeira do painel de tratamento, você verá que não menos do que 7 membros divulgam apoio financeiro da Gilead Sciences.
Curiosamente, os 3 co-presidentes que selecionaram os outros membros do painel não divulgam o apoio da Gilead. Entretanto, 2 outros presidentes, Roy Gulick e Henry Masur, ambos receberam apoio financeiro da Gilead. Ainda mais curioso, o 3º co-presidente, Clifford Lane, foi, na verdade, um dos autores do estudo NIAID em Remdesivir. Mas você não verá o nome dele na lista de autores de artigos. Você tem que olhar no formulário de informação financeira que acompanha o artigo. Também vale a pena notar que 7 de 12 de seus coautores nesse estudo divulgaram apoio financeiro da Gilead Sciences. A importância disso não pode ser superestimada. 2 dos 3 presidentes do painel do NI do tratamento de Covid-19, as pessoas que montam o painel, recebem apoio financeiro da Gilead Sciences, enquanto o outro estava envolvido intimamente no estudo que tentou e falhou em provar que o Remdesivir era um tratamento eficaz na Covid-19. Dados estes, profissionais e laços financeiros, existe alguma maneira que nós podemos, racionalmente, esperar que eles julguem imparcialmente os melhores tratamentos para o Covid-19? Ou escolher membros do painel que podem defender reprogramar medicamentos baratos não patenteados que anularia completamente o mercado para um dos principais produtos de uma empresa da qual eles desfrutam de laços estreitos financeiros e profissionais? Não é necessário que nenhum deles tenha dito: não vamos promover medicamentos baratos, e promover Remdesivir no lugar. Interesses financeiros e de pesquisas já corromperam seus processos de tomar decisões e vieses. Mas devemos ser claros. Existem pecados de omissão e pecados de comissão. E não há como que os membros do painel, pelo menos alguns deles, estavam sem saber da pesquisa sobre a ivermectina. E ainda assim, ninguém escolheu trazer isso à tona em suas reuniões. Em vez de recomendar a ivermectina, ou pelo menos recomendar mais estudos sobre a ivermectina, eles escolheram continuar a forçar o medicamento Remdesivir, que eles sabiam que não tinha efeito discernível na sobrevivência da Covid-19. Isso é negligência profissional do pior tipo. E dada a influência desproporcional que as agências médicas americanas têm em muitas outras agências médicas de outros países, é muito provável que a sua negligência resultou em centenas de milhares ou até mesmo milhões de mortes pelo mundo todo. E deixe-nos ser completamente claros sobre por que eles escolheram suprimir a ivermectina e forçar um medicamento que eles sabiam que não funcionava. Eles fizeram isso para que uma empresa farmacêutica com profundas conexões políticas, enorme apoio da mídia e apoio das Big Techs pudesse fazer lucros obscenos para eles mesmos e seus acionistas. Agora vamos imaginar, apenas como um exercício mental, e se o NI e o Dr. Anthony Fauci estivessem fazendo seus trabalhos? E se, em algum momento no verão de 2020, eles autorizassem médicos do país todo a usarem ivermectina a seu critério? Na verdade, não é tão difícil de descobrir o que teria acontecido, porque existe um lugar com a população quase do tamanho dos Estados Unidos em que foi exatamente o que as autoridades de saúde fizeram. O estado de Uttar Pradesh, na Índia, tem a população de 70% do tamanho dos Estados Unidos. Em agosto de 2020, o governo do estado de Uttar Pradesh autorizou o uso de ivermectina como profilaxia e tratamento para a Covid-19. Foi dada àquelas que testaram positivo para a Covid, bem como seus contatos primários e os agentes de saúde. Vamos olhar as estatísticas de mortalidade da Covid-19 em Uttar Pradesh. Houve um pico de mortalidade no verão, mas as mortes caíram rapidamente depois disso. Conforme entramos em janeiro de 2021, nós vemos que a média de mortes são menores do que 10 por dia. E em 19 de janeiro, em um estado com 230 milhões de pessoas, exatamente ninguém morreu por Covid-19. Enquanto nos Estados Unidos, um país com um sistema médico muito mais caro, estava em média de mais de 3 mil mortes por dia. Nós sabemos quem são os vilões nessa história. Mas quem são as vítimas? Se você perdeu um amigo ou familiar para a Covid-19, você é uma vítima. Se a educação dos seus filhos ou socialização foi interrompida pela Covid-19,
você é uma vítima. Se você perdeu seu emprego ou seu negócio por causa da Covid-19, você é uma vítima. Se você está sofrendo efeitos da Covid e não sabe quando ou se vai melhorar, você é uma vítima. Se você é idoso e está ciente de que o tempo é limitado e ainda assim você não pode se encontrar com seus filhos ou netos, você é uma vítima. Agora está claro que as Big Techs e a grande mídia trabalham com o NI para suprir conhecimento de um medicamento que poderia ter encerrado a pandemia no verão passado. Isso não é mera negligência profissional. Isso é um crime.